eu quero falar uma coisinha bem clara para essa mídia bairrista. Eu brinco, eu sou rival, mas eu respeito. Eu não menosprezo torcida nenhuma. E hoje, aquelas milhares de pessoas que estavam no Aeroflá vão estar recebendo o tetracampeão de Libertadores. E uma coisa que é bom a gente deixar muito clara nesse ritmozinho aqui, bem vagabundo mesmo, de um carioca que tá aqui, ó, trabalhando domingo, tá? Trabalhando domingo à tarde, honrando o trabalho, entregando o que eu sei fazer, ao contrário de muitos jornalistas que não sabem fazer, que não tem dimensão nenhuma e quer menosprezar um gigante como o Flamengo. E outra coisa que eu já escutei também de coleguinhas da mídia bairrista, que eu vou falar, não vou ficar calado, com todo respeito aos rivais. Ai, a torcida do Flamengo, o Flamengo se acha o maior, mas o que o Flamengo tem a mais que os outros? Não tem título nenhum a mais. Vamos lá, deixar as coisas aqui bem claras. Maior campeão brasileiro da história da Libertadores. Tetracampeão brasileiro. Só um no Brasil tem 4 Libertadores. E hoje esse um é o Flamengo. 2, maior campeão brasileiro sem título dado por uma entidade fajuta como a CBF. 2. É bom a gente deixar isso claro, que o Flamengo vai para 9 sem nenhuma tentativa. Ai, me dá um título aqui, ai, me dá outro título ali, sem esses títulos dados por CBF e sua politicagem fajuta. E 3, a maior torcida do Brasil. E podem falar o que quer que seja, isso faz diferença sim. 45 milhões de torcedores, isso é muito relevante sim. E vocês já viram o que eles fizeram no Aeroflá e o que eles vão fazer hoje? Recebendo o time que é tetracampeão de Libertadores. Essa torcida é foda, esse clube merece o respeito que muitas vezes ele não tem por parte de mídia bairrista. Tem muito coleguinha que dá moral, e a gente não pode generalizar. Agora, tem muita gente que parece que carrega um recalque do Flamengo e que não consegue assumir a dimensão desse clube, o gigantismo desse clube. O que se viu em Lima tomada por camisa de Flamengo. O que se vê no Brasil, eu falei Brasil, é um clube muito nacional, porra, que tem que ser respeitado, inclusive aquelas pessoas que estavam no Aeroflá e que foram desrespeitadas por uma mídia vagabunda. Não são as pessoas que estão lá que são vagabundos, como quiseram dizer, não. Que não trabalham, como quiseram dizer, não. A mídia, que muitas vezes é vagabunda, bairrista, podem falar o que quiser de mim. Eu sempre respeitei todas as torcidas. Todas as torcidas. Eu nunca vou menosprezar nenhuma torcida, porque os clubes gigantes, eles são gigantes por causa das suas torcidas. Só por causa disso. E hoje o Flamengo é tetracampeão de uma Libertadores, é o único time brasileiro tetracampeão de Libertadores e tem que aturar. Tem sim que engolir, porque tentam desmerecer o clube de regatas do Flamengo. E uma outra coisinha, pra quem não entendeu meu visual aqui, eu entrei de Havaianas, tá aqui minha Havaianinha, ó. Olha a Havaiana do telhado. Entrei de Havaianas, entrei de shortinho, ó. Shortinho laranja, ó.
Ó, shortinho, camisa abertinha, visual de praia, bonezinho pra trás, porque eu não vou engolir a seco gente querendo dizer que o Rio de Janeiro tem outro ritmo de vida. Por isso que eles conseguem fechar a rua. O que fecha a rua, sabe o que é? É paixão, é o amor da maior torcida do Brasil. Não é vagabundagem, não. É gente que deixou de ir pro trabalho, é gente que deixou de ir pra faculdade, pra escola. Sabe por quê? Porque ama o Flamengo. E é esse amor de 45 milhões de torcedores que manteve esse clube vivo, sobrevivendo diante de várias diretorias fajutas que tentaram destruir o Flamengo. E hoje o Flamengo virou a potência que essa torcida merece. E outra, Mal, a mídia bairrista, que não são todos, que sempre tentou falar, Flamengo é maior em quê? Flamengo não tem mais nada, não tem mais brasileiro, não tem mais Libertadores. Hoje, minha opinião, Flamengo é o maior campeão de Libertadores do futebol brasileiro e, pra mim, o maior campeão brasileiro sem título dado, além de ser o time com a maior torcida do Brasil. Ou seja, para quem tenta desmerecer, hoje o dia, Mauro César Pereira, não vai ser um dia muito bom para eles. Boa tarde, Mauro César Pereira. Mas eu acho que a gente não deve nem perder muito tempo falando sobre isso, não, né? Deixa pra lá. Cada bobo, né, que se divirta à sua maneira, né? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Realmente, assim, tem até metido a lacrador querendo rotular o que é o que não é clubismo, quando o cara é um dos maiores bairristas da imprensa esportiva, um sujeito extremamente invejoso, sabe? Sem contar outras características desagradáveis que o elemento tem. Um outro bobo aí, de uma outra empresa. Mas esses otários a gente deixa de lado nessa hora aí. Eu acho que é importante falar sobre essa grande festa popular que está acontecendo agora no Rio de Janeiro. A alegria da torcida do Flamengo, um título merecido. O Flamengo conquistou um título, inclusive, de uma forma diferente, né? Meio que a moda boca, River Plate, quando ganharam o São Lourenço, os argentinos, né? Que é começar mal, aos trancos e barrancos, e na hora certa colocar a mão na taça. Foi melhor que o Palmeiras, foi o time que tentou jogar futebol, né? Não foi um grande jogo muito nervoso, mas o Flamengo tentou jogar, o Palmeiras só chutão, bola aérea, um futebol muito pobre para um elenco bom, né? Que o Palmeiras tem, com ótimos jogadores, muitos investimentos. E agora fica só essa narrativa aí de porque o Pulgar, eu também acho que tinha que ser expulso o Pulgar, mas pela lógica, se o Pulgar fosse expulso, o Rafael Veiga também poderia ser expulso aos 13 minutos para a entrada que ele deu no Carrascal, né? Alguém poderia dizer, que eu daria amarelo, que eu daria vermelho. Tudo bem, você pode dar o cartão que quiser. O árbitro deu um amarelo nos dois e ele poderia dar vermelho nos dois também. Isso para mim é indiscutível. Os lances não são iguais, mas os lances são passíveis de cartão vermelho. Então ele poderia expulsar os dois, não expulsou. E reduzir essa discussão da final a isso, convenhamos, é muita cara de pau. É muita cara de pau, né? A verdade é a seguinte, o Flamengo não está ganhando esse título por acaso. O Flamengo não ganhou o título de fax, o Flamengo não ganhou o título no tribunal, o Flamengo não ganhou o título porque chegou alguém aí botando dinheiro e contratando jogadores sem ter condições de bancar. O Flamengo ganhou essas Libertadores, as 3, porque o Flamengo tomou o remédio amargo. O Flamengo começou em 2012 para 13 a sua grande reformulação. E isso é resultado desse trabalho. E essa gente toda que está aí na rua e os outros milhões de rubro-negros pelo mundo, todo mundo teve paciência e entendeu que era preciso mudar os rumos do clube, que era preciso passar alguns anos com dificuldade, correndo riscos, mas era fundamental para que o Flamengo pudesse se reestruturar e virar um clube bem administrado, saudável financeiramente, e aí sim, capaz de ter ótimos jogadores, grandes jogadores, e aí, consequentemente, levantar taças como essa que está sendo erguida agora nas ruas do Rio de Janeiro. Isso foi um trabalho, não foi casual, não foi de uma hora para outra, não é SAF, tá? Não é SAF, é bom lembrar, o Flamengo não é SAF. Não é SAF. Não vi alguém aqui, botou dinheiro e contratou esse, aquele e ganhou o campeonato, depois o jogador vai embora. Não foi assim. Esses jogadores pertencem ao Flamengo, são contratados pelo Flamengo, o Flamengo pagou por eles, né, para tê-los, outros foram revelados no clube e continuarão no Flamengo. E outros poderão vir. O Flamengo foi se reestruturando e que hoje é o maior campeão de Libertadores do Brasil e poderia ser o maior campeão brasileiro também, se não fossem esses títulos dados pela CBF, né, Mauro? Eu entendo que o Flamengo é o maior campeão brasileiro. Se a CBF ela quer dar título de fax, o problema dela. No meu entendimento, o maior campeão que ganhou no campo. O brasileiro começou em 71,
O Flamengo pode chegar ao 9º título se for vencedor da atual edição. Na quarta-feira, por exemplo, superando o Ceará. Se vencer o Ceará, ele será campeão. Para quem não entende, a Taça Brasil, que foi transformada numa canetada nos tempos do Ricardo Teixeira em título, né? Era um embrião da Copa do Brasil. Os times jogavam 4 partidas e eram campeões. Um torneio curto com a participação dos campeões estaduais. Aquilo nunca foi um campeonato brasileiro. Se você pegar, por exemplo, a Copa da Inglaterra, o torneio de futebol mais antigo do mundo, começou a ser disputado em 1871. Só depois surgiu o campeonato inglês, né? Que hoje é chamado de Premier League. Quem ganhou a Copa da Inglaterra nas primeiras edições não é considerado campeão inglês, é campeão da Copa da Inglaterra. Quem ganhou a Copa do Brasil é a Copa do Brasil. A Taça Brasil foi o embrião dela, Taça Brasil. O Robertão era um torneio já envolvendo mais estados, mas era um torneio que não era o campeonato nacional, né? Tudo isso foi transformado em título nacional. É patético isso aí, patético, negócio assim ridículo. Acho que só no Brasil tem isso. Agora, se as pessoas acham que uma canetada da CBF vale, né, ainda mais nos tempos de Ricardo Teixeira, problema delas. Eu entendo que não, eu penso de outra forma. E que se dane quem pensa de outra maneira também, tá pouco me lixando, isso aí é problema de cada um, entendeu? O fato é que o Flamengo pode ainda aumentar esse volume de conquistas se mantiver o trabalho que deve ser mantido, né? E for competente, né? For competente. Uma coisa que eu acho que é importante frisar também é que o elenco do Flamengo ontem, o elenco com vários jogadores com mais de 30 anos, né? E o Palmeiras com um elenco muito mais jovem. E muito se fala hoje em dia sobre isso, né? Necessidade de um elenco mais jovem, tal, força, saúde. Isso é importante, mas não basta. Tem que jogar bola também. E o técnico tem que ser capaz de fazer os jogadores jogarem bola.